da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Caravana, obrigada por estarem aí. Quem está comigo também, Garnier, Ultra Suave da Garnier. A hora do banho, dos patinhos, quem se lembra do anúncio dos patinhos? A Garnier, Ultra Suave, querem voltar a recriar a hora do banho. É aquele momento especial, não é? Aquele momentozinho que nós guardamos dos nossos filhos. O cheirinho não é tão bom? Assim, é mesmo bom. E acho que não só pais, avós, pais, nós na nossa infância, eu acho que transgeracional. Não é? Transgeracional mesmo. Sim, concordo contigo. E eles, querem cuidar do que é realmente importante. E temos aqui as gamas que eu acho que toda a gente sabe, Camila, Alperce. Tu e eu sabemos de certeza, porque temos os toques loiros no cabelo. Então... os loiros da minha mãe era no verão sempre. É que engraçado, é como eu. E depois estes aqui também temos um grande cabelo, todos lá em casa, e estes são aqueles 2 em 1, que são shampoo com amaciador. Eu confesso que este Alperce, o cheirinho do Alperce é... já estou curiosa. Já te passo para cheirar. Já estou curiosa. Mas é arrancar isto, o que é que Bora, achas? Bora lá, vamos. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Ora bem, eu sigo imensas páginas de Instagram, não há nenhuma que eu espreito concretamente, diariamente, sim, mas espreito, e agora assim a confissão, alguns podcasts, quase todos na área da saúde. Eu estou uma croma, literalmente, a consumir sempre... Estrangeiros? Sim, Diary of a CEO, Andrew Huberman, tudo aquilo que eu sinto que hoje aporta valor para a minha profissão, então uso muito as redes sociais para isso, para aprender mais, aprender com médicos que estão a revolucionar o setting da medicina. Sim, és uma curiosa que eu sei. Ai, sim, é isso. É isso. Sempre com vontade de aprender mais um bocadinho e de... Eu vou só contar isto aqui antes de começarmos, porque estávamos ali fora da caravana e estavam ali umas pessoas... E quando eu cheguei, já estava tudo à volta dela a falar de menopausa, eu não sei o quê, eu tive que a puxar para a caravana, literalmente, porque já não alargavam. Não ia já entrar. estava ali a conversar com pessoas desconhecidas, não é? Isso, mas isto é recorrente, porque... Quando o que te move, não é, te apaixona e queres fazer e queres neste momento é construir literacia em saúde, é a minha grande meta. Então sempre que eu encontro uma mulher, sempre que eu encontro alguém que tem dúvidas, questões, já estavam ali. Começamos e estava difícil pararmos para vir para aqui. A caravana a sair e eu quase sem convidada. Denise, volta. Exato. Um cheiro da tua infância, sem ser camomila. Um cheiro da minha infância, o cheiro da trovoada. Como é que é um cheiro da trovoada? Eu nasci na África do Sul. Uau, é terra molhada? E as trovoadas africanas são uma coisa avassaladora. E eu lembro-me de acordar, nunca tive medo da trovoada, e lembro-me perfeitamente de acordar à meia da noite e de ficar só a observar. As janelas da sala eram amplas, portanto ficar só a observar a trovoada e... Quando se abria a janela, há aquele cheiro eu não sei explicar, não sei descrever, é um cheiro a terra, é um cheiro meio elétrico, não sei, mas há um cheiro característico. Até já fui para lá, não sei porque, fui lá um bocadinho. E é maravilhoso de se observar, o céu racha em 1001 pedacinhos. Aqui na Europa não temos esse privilégio, não sei porquê, mas as trovoadas africanas são... mesmo uma vivência única. Portanto, sim, esse é o meu cheiro. Maravilha. O que é que fazes, já para onde é que vais quando precisas de tomar uma decisão, deixar coisas para trás, recomeçar? Vais-te rir. Ou para o banho. Ai, que bom, percebo. Meto-me no chuveiro e é um lavar de alma, é um lavar... percebo muito bem. Faço muitas vezes isso. Quando preciso de pensar, quando me sinto triste, quando me sinto exausta, é um momento só meu. É um momento, saborear a água, é aquele efeito terapêutico mesmo, de me conectar comigo mesma. E portanto, sim, não vou para nenhum lugar específico que não esse. Vou para o banho. E acho que as mulheres também têm uma coisa que eu acho que é mais comum nas mulheres, que é dormir.
a almofada cura muitos problemas, no dia a seguir acordamos Sem outras, mais fortes, mais... Porque o cérebro durante a noite arquiva Arquiva as arruma, coisas. organiza para um estudante, para uma mulher, para um qualquer um de nós. Qualquer um de nós, claro durante que sim. a noite é um momento. Mas eu acho que sim. nós deitamos no dia a seguir, acordamos, parece que Há uma já, luz, que já não é? está tudo Já novo. é este o caminho, não é? A decisão não é? toma-se durante a noite e nem temos noção disso, que é uma coisa maravilhosa. Mesmo. Um dia para onde não querias voltar. Um dia para onde eu não queria voltar. Olha, o dia em que me lembrei de fazer madeixas loiras aos 16 anos. Ai, nunca ninguém me disse isso é ótimo. Que horror! E saí de lá num estado que eu tive mesmo. Claro que chorei desalmadamente, porque é que eu fui fazer aquilo ao meu cabelo. Entretanto, eu fui parar ao supermercado e buscar a cor natural da minha raiz, porque eram umas madeixas loiras, mas aquilo tinha ficado tão Tipo mal super feito. grosso. E era um loiro branco, quase mesmo oxigenado. Aquilo correu mal. Então, jamais. Que tristeza. As mulheres desde muito cedo têm uma ligação muito grande com o cabelo. Sim. Então, aquilo foi um momento. duro. Não. Tá bem, Nem pronto. pensar. Não. Palavra preferida? Olha, é uma palavra que vem de uma t-shirt do meu marido. Ele é o homem das t-shirts. É um dia que encontramos uma que diz serendipity. E eu fui ver o significado, que é a felicidade ou a sorte de encontrar coisas temos, boas não é? no inesperado. Não usamos muito, Não, é? mas é serendipidade. Sim, mas não é uma palavra... Ninguém usa. Sim. É Ninguém muito usa, difícil. ninguém conhece. É muito grande. Mas o que significa serendipidade, não é? A facilidade ou a felicidade de eu encontrar algo que é bom, que é maravilhoso num sítio inusitado, num sítio ou num contexto, não é? Sim. Às vezes achas que uma coisa é muito má na tua vida e é um momento em que olhas para trás e percebes que colheste muitas coisas boas desse momento. Certo. Isso é serendipidade. E eu acho que a minha vida tem-me ensinado muito isso, que os momentos mais difíceis, mais agrestes, mais lá à frente, eu tirei Consegue-se. muita coisa boa disso, sim. Então tornou-se a minha palavra. Tão a nossa, bom. partilhamos por acaso. Ah, é? Os dois? É partilhada bom. pelos dois, sim. Que giro. Até porque até guarda um bocadinho do inesperado. Não sabemos Sim. o que é que vem aí e que se calhar até é bom. E deixas ter esta visão um bocado E é da fatalista. descoberta que tu Sim. gostas, dessa da busca, Sim, não é? o bichinho Deixar é um curioso. bocadinho da magia de acontecer e de... Sim, e nunca não te definires por um momento negativo da tua vida, no sentido em que ele vai caracterizar a tua história, vai ser um solavanco na tua caravana, mas não vai definir a jornada. Exato. É só um momento de Aprendizagem, enriquecedor, exato. de aprendizagem, mas tu não és aquele momento. Licenciada em Ciências da Nutrição e Alimentação, dedicou 7 anos à nutrição clínica. Esta biografia é uma viagem. Credo, vamos Pronto. lá. E ao ensino superior, onde descobriu o amor por ensinar. Se tiver tudo, está tudo certo. Não Até está? aqui está. Mas a vontade de ir mais fundo levou à medicina. Tornou-se médica de família. Vocês vejam esta vida. Tornou-se médica de família, apaixonada pela relação continuada com o doente e com a sua história. Mais tarde, abraçou o desafio de integrar uma equipa de investigação e desenvolvimento numa multinacional farmacêutica e, pelo caminho, ainda concluiu uma pós-graduação em medicina aeroespacial na Força Aérea Portuguesa. Eu até te fui ver se isto era tudo verdade. porque Aeronáutica. Aeronáutica? Sim, sim. Onde é que está? Onde é que eu disse mal? Disseste aeroespacial, isso é que tinha sido, uau. Está bem, mas na Força Aérea? Sim, Ok. é o único Já sítio no que- país onde podes fazer essa pós-graduação médica. Meu Deus. Já te explico o porquê. Ok. Hoje a Denise traz ao mundo uma visão ampla, humana e profundamente curiosa, até parecia que eu já te conhecia, do que é cuidar do corpo, da mente e do percurso único de cada pessoa. Bem-vinda, Denise Obrigada. Marques, tenho que dizer. Obrigada. Estavas a dizer que as tuas redes sociais estão a ser mais desenvolvidas, não é? Tem que ser mais... Ai, há uma Marta na minha vida neste momento, obrigada. Ou seja, eu dizia, eu sou uma dinossauro, as minhas redes sociais são uma coisa muito, muito simplista. Mas eu hoje Mas tu percebo que és Diz. essa comunicativa que estás aí, não podes, tu tens que mandar a tua voz lá para fora. Tu pões-me à frente de um palco de 1.000, 2.000 pessoas, está tudo bem. Eu dei aulas durante muito tempo na indústria farmacêutica, treinava grupos, estamos a falar de... A indústria tem, e pelo menos nas empresas grandes, há muitos delegados de formação médica, eles precisam de formação médica e, portanto, são equipas grandes. Isso nunca foi um problema. O palco nunca foi um problema. Agora, põe-me uma câmara à frente e retira-me a pessoa, é um entrave. Verdade. É um entrave. É um trabalho. Na verdade, é treino. Eu tenho que ir aprendendo. Tem que se começar. Sim, É começar e tem que fazer. se começar. Quando começamos com um propósito, com uma missão, e lá está, quando eu criei a Mera e comecei no Instagram, o propósito era linearmente conseguir ajudar mais mulheres
a perceber um bocadinho os desafios que tocam à saúde da mulher. Mulheres e não só, não é? Porque a medicina funcional é bastante abrangente, mas gradualmente fui percebendo que este eixo da saúde da mulher é um eixo importante, é um eixo que... E tu queres ir para a menopausa hoje, não é? Aqui. Eu vou para onde tu me levares. Não sei, parece-me um ótimo tema. É um tema que pelo menos ali fora já estava com toda a gente conquistada. Nós já tínhamos metido a sexta. Já tinham feito um podcast, basicamente. Já estávamos embaladíssimas. Curiosamente não nos conhecemos, não é? As pessoas que estão lá fora, Sim, eu não as conhecia de lado nenhum. Isso é lindo. Mas isto é a beleza de sermos mulheres, porque quando nos sentamos para partilhar algo sobre a nossa saúde, a nossa vida, é um tema que nos une. E a menopausa é um tema que une, não é um tema que separa. Há muito tabu, neste momento estamos a falar mais, mas durante muitos anos não falamos. E todas nós, invariavelmente, vamos ter uma menopausa. Sim. Embora haja... Basta estar cá, não é? Sim. Basta estar vivo. Tu, como mulher, vais vivenciar a menopausa. Há esta ideia de que, pronto, eu não tive menopausa, porque não tive afrontamento, não tive calores, então não tive menopausa. Mas isso é um profundo desconhecimento daquilo que é realmente a menopausa. Claro. E é isto que nós precisamos de mudar. E, portanto, se hoje a nossa conversa A menopausa, for por aí, no fundo, é o fim do nosso... coisa reprodutivo, do nosso... É isso? do nosso ciclo reprodutivo. Também. Também, mas não só. Porque até o nosso cérebro muda, não é? É isso. Já ouvi dizer. A menopausa é uma mudança neuroendócrina. Então vamos ao eixo neuro. O teu cérebro está a mudar. Está a mudar estruturalmente, funcionalmente, estruturalmente, ou seja, nós vemos em ressonância magnética que o cérebro das mulheres antes da menopausa e depois da menopausa muda. Há zonas que estão mais ativas, a consumir mais glicose. Há outras que, especialmente a zona temporal, está a consumir menos glicose. Há zonas de ligeira atrofia. Há zonas de nova conectividade. E então isto tem que nos fazer pensar que a neuroplasticidade, as mudanças neurológicas vão inevitavelmente ter um impacto. A nossa coisa física e emocional. Sim, a tua dificuldade de concentração, a tua dificuldade de foco, muitas vezes as questões de memória, meu Deus, eu parece que tenho que voltar sempre ao início da página, que não consigo chegar a meio e já me estou a esquecer. E até palavras. Nomes de pessoas com quem trabalhas todos os dias e dás por ti a pensar, ai meu Deus, isto é uma vergonha. Eu não estou bem, não é? E começas-te a questionar. Começas a achar que estás num processo... Olha, a Júlia diz isto muitas vezes, a Júlia Pinheiro, não é? De demência. Eu cheguei a achar que estava com eu demência, tinha era a menopausa. E começam os exames e começa a busca, não é? Por soluções, respostas. Então, estas mudanças cerebrais estão também associadas às mudanças de temperatura corporal. Atenção, é no teu cérebro que tu tens o hipotálamo, que é o teu termostato. É ele que vai, por exemplo, quando tu tens uma infecção de uma bactéria ou um vírus, subir a temperatura, gerando febre. Okay. E, portanto, é ele o controlador da temperatura. Então é o que faz os afrontamentos. E quando nós perdemos o estímulo das nossas hormonas, o estradiol, a testosterona e a progesterona, tu tens receptores. Isto é uma coisa fabulosa. O teu cérebro tem imensos receptores para as tuas hormonas. É impossível que à medida que elas começam a diminuir, e isto começa na perimenopausa, tão cedo quanto os 35, portanto tu podes logo a partir, pois, essa cara que tu estás a fazer, como assim 35, assim? Não é? É muito cedo, não é? Vamos lá, então a menopausa... Ou seja, ainda estamos a ter filhos e já estamos a começar a ter variabilidade hormonal, que é a fase antes da menopausa. Se tu imaginares, pensa assim que se o teu ovário fosse uma fábrica, há um momento em que a fábrica vai encerrar, vai abrir falência. Rita, foi um gosto trabalhar para ti, mas eu vou pôr os papéis para a reforma. Portanto, isso diz o meu ovário. Isso diz o teu ovário. Não é? É um bocadinho isto. E não é que ele deixe em absoluto de trabalhar, é como aqueles reformados depois ainda continuam a dar uma perninha aqui e acolá. Mas esse é o momento em que tu deixas de ovular e é o momento em que deixas de ser fértil, e daí a tua definição inicial é esta que tu guardas. Portanto, não é a fase em que eu deixo de ser fértil, é também, mas não só. O eixo do ovário com o cérebro e com os outros órgãos todos do teu corpo dita as grandes mudanças que tu sentes. Tu sentes que hoje tens mais dificuldades, podes ter ou não, isto depois não há uma menopausa, há várias. Portanto, sentes o teu cérebro alterado, tens alterações de equilíbrio, ninguém nos explica isto, que o ouvido interno, que é uma estrutura que lá está intimamente ligada com a variabilidade hormonal, o ouvido interno começam as queixas de tontura, começam os zoídos, as zoeiras. Há senhoras que sofrem imenso com isto, ninguém nos explica, isto é um sintoma da menopausa. Os olhos secos,
que as glândulas que lubrificam o teu olho. Isso eu sei porque a minha mãe teve isso. E tens muitos oftalmologistas que te vão dizer: Rita, olha, eu vou-te dar aqui umas gotas para te ajudar, mas por favor vai ver as tuas hormonas, porque provavelmente estamos no momento da terapêutica hormonal da menopausa. Não é medicalizar, é ajudar-te a fazer uma transição em bom, não é? Em que tu estás a trabalhar ao computador e não estás sempre a piscar os olhos. Estás a conseguir fazer o teu dia-a-dia, não te sentes constantemente atordoada, aflita com as palpitações. As palpitações é outra queixa recorrente que leva muitas mulheres às urgências. Já que estão com uma coisa de coração, não é? Gera ansiedade. Tu achas que estás a ter um problema cardiovascular e na verdade é exame atrás de exame, tudo normal. E esta é a grande frustração da menopausa. Tipicamente, tudo normal. Ai, mas eu tenho muita dor, tenho dor articular, hoje dói-me o punho, dói-me o ombro. O ombro é uma coisa... Tu sentes um bocadinho doida. Não, o ombro não dizem que é uma coisa... Frozen shoulder. Frozen shoulder, já tinha ouvido É isso. só pesquisar. Há um grupo de ortopedia, publicou ainda este ano um artigo maravilhoso, Síndrome Musculoesquelético da Menopausa. O que é isto? É o impacto das nossas hormonas ou da falta delas na articulação, na estrutura musculoesquelética, nos órgãos, no fundo, que constituem o sistema musculoesquelético. Não é só a pele, não é? E a falta de colagênio e de elastina. Não é só por fora. Não é só a boca que fica seca, que é outra queixa. A articulação fica seca. A capacidade de regeneração em termos articulares, daquilo que é a estrutura, agora não querendo complicar, médico tem sempre tendência para complicar, mas todo o impacto no funcionamento da articulação é muito claro na menopausa, está descrito. Se nós investirmos um minutinho no Google, não é? Ou hoje no ChatGPT, nós pesquisamos e vemos isto, síndrome musculoesquelética da menopausa. Porque é que estamos a correr atrás do anti-inflamatório e agora vamos fazer mais isto e mais aquilo? Obviamente que a menopausa não é aqui o chapéu sobre o qual guardamos todas as queixas e sintomas da vida da mulher, mas é começar no ponto zero, e o ponto zero é que esta é a fase em que muitas coisas estão a alterar, o nosso corpo está a mudar, tu vês que começas a acumular gordura em zonas diferentes, estás a perder mais músculo, tu perdes 1 a 2% da tua massa muscular a partir dos 40 anos. É como se eu fosse à tua conta bancária e te fosse tirando todos os anos, isto é horroroso, 1 a 2%. E portanto nós medicamente falamos de sarcopenia ou sarcopénia, consoante a zona do país, mas isto significa que tu estás a perder património, estás a perder motor. Então se eu tenho um motor mais pequenino, é claro que o que eu como, mas eu não mudei muito a minha alimentação, mas o que eu como vai trazer um impacto diferente e começa a acumular mais gordura visceral, começa a acumular mais gordura a nível abdominal, tenho menos músculo, a minha massa óssea começa a diminuir e ninguém te diz que tu tens risco de osteoporose. 1 em cada 2 mulheres depois dos 50 anos tem uma fratura osteoporótica, 1 em cada 2. Ou seja, uma de nós vai ter, já sei quem é que é, não é? Sou eu. Não, olha, uma partilha, aos 42 anos aquilo que mais me chocou foi perceber que eu tinha osteoporose, eu não estava isso, aliás, é a minha jornada pessoal que me traz à medicina funcional, que por viver na pele a não resposta do sistema, caramba, isto sou eu que sou médica, tenho acesso, procuro, é-me fácil. O que é que há para além disto? O que é de uma pessoa que não tem onde, não é? Que não tem onde procurar, que não tem como advogar a seu favor. Então hoje a luta é muito esta, de construir literacia em saúde e de conseguir ajudar mais mulheres a perceber que nós não temos que fazer esta jornada de uma forma tão desinformada. E tão solitária, tão silenciada, não é? Sim. Há muitas mulheres que têm vergonha de dizer que estão na perimenopausa. Eu aos 42 anos não tinha essa consciência de todo e sinto alguma vergonha disso. Eu nunca tive formação enquanto médica sobre menopausa, quase nenhum de nós tem, independentemente da especialidade que escolhemos tirar. Mesmo a ginecologia obstetrícia é a única especialidade na medicina que se dedica à saúde da mulher. E com tudo que tem que estar encaixado numa só especialidade. Portanto, muitas vezes pomos muito ónus sobre os ginecologistas obstetras que têm que saber, mas esquecemos que tem um mundo de outras coisas para saber, porque é uma especialidade médico-cirúrgica. Então a medicina não abriu muito espaço para a saúde da mulher.
E se hoje falamos da puberdade e das alterações da jovem mulher e falamos das alterações de fertilidade, temos hoje grandes desafios da fertilidade na mulher mais jovem, cada vez mais mulheres que se queixam têm dificuldade em engravidar. Não falamos muito da menopausa. Está agora aquilo a surgir, a onda em Portugal. Lá fora eu diria que já temos uma onda um bocadinho maior. Mas em Portugal só agora é que estamos a começar a destapar, a fazer perguntas inconvenientes, a dizer frontalmente: eu tenho isto, eu preciso de ajuda. A falar da terapêutica hormonal da menopausa, que é um bicharoco de 7 cabeças para muitas pessoas. Antes que eu me esqueça, porquê que os afrontamentos acontecem mais à noite? É mais à noite, não é? São duas coisas distintas. O que acontece à noite são os suores noturnos. Suores noturnos e depois afrontamentos são aqueles... Estás aqui a conversar comigo e de repente começas a ficar ruborizada, tipicamente a zona do tronco, pescoço e rosto. Há senhoras que pingam, portanto estão a suar. Mas tão depressa vem como depressa vai, não é? É um acontecimento vasomotor. Os teus vasos dilatam, é literalmente a desregulação do teu termostato, daquele que tipicamente hipotálamo, que está a gerir. Estou a ser uma boa aluna. Já estamos a caminho do 20. E é ele que está desregulado porque lhe falta aquele estímulo constante, regular, que foi durante muitos anos o teu ciclo menstrual. Ninguém nos diz que o nosso cérebro muda todos os meses. São nanomudanças, são coisas muito pequeninas, mas são reais, são subtis, mas são perceptíveis. Ou seja, a conectividade, a plasticidade do cérebro. Nós hoje temos uma grande investigadora a nível mundial, que é a Lisa Mosconi, escreveu um livro fabuloso só dedicado ao cérebro na menopausa, que eu acho que todas nós deveríamos de ler, porque é um abre-olhos em relação a isto. Ninguém me diz que o meu cérebro muda todos os meses, meu Deus, mas muda. Não é uma coisa avassaladora, sim, mas para quem estuda e percebe que há aqui micromudanças que têm impacto. TPM, as alterações, não é? A enxaqueca, as alterações do humor, o impacto das hormonas no cérebro. E quando eu tiro tudo, porque o meu ovário foi para as Maldivas e deixou-me aqui para a segunda metade da minha vida, assim, a tentar encontrar um equilíbrio, esse é o momento em que tu te apercebes: mal, afinal, isto faz-me falta. E é o momento em que tu procuras ou não ajuda, ou silencias-te e ficas muito sozinha, ficas muito sofrida na tua incerteza, naquela ideia que estás a ficar velha. Não... E se calhar te bonito, estou chata, estou velha, estou rabugenta com toda a gente. Irritabilidade. Sim. Aquele dia em que, ai meu Deus, eu adoro os meus filhos. Estou farta das pessoas todas, desapareçam todas, não é? O não me apetece, é do género: olha Rita, vamos de férias? Está bem. Vamos de fim de semana? Ai, não, deixa-me estar. Queres sair? Não, deixa-me estar. Queres estar no teu cantinho, estás naquela fase do não te apetece. O teu companheiro acha isso estranho, o marido diz: o que é que se passa com a minha mulher, os teus filhos? A mãe está sempre a reclamar. E tu começas a ter este feedback. No início nem te apercebes, porque és tu, nós vemos-nos todos os dias ao espelho, convivemos todos os dias connosco próprias, então não temos uma noção precisa das mudanças, mas quem está a olhar de fora vê isso, sente isso e queixa-se. Porque isto interfere com todas as nossas relações, interfere com a nossa intimidade. Isto é outro eixo que nós não falamos. A sexualidade da mulher muda profundamente. Sim, que também não está para ali virada, não é? Não, a tua libido... Bem, se o ovário vai para as Maldivas, a libido deve ir qualquer coisa como para a China, não é? Viaja. E há aquela sensação de culpa. Meu Deus, mas porquê é que isto me está a acontecer? Depois, se calhar já não gosto dele, se calhar acabou o amor. Ou ele sente isso. E não tem nada a ver. Eu costumo dizer, quantas vezes que eu não digo isto às minhas doentes: traga o marido, porque ele, se ouvir certas coisas, cria-se aqui um equilíbrio entre o casal. E o entender aquilo pelo qual a minha companheira está a passar é meio caminho andado para as pessoas não se desentenderem. A insónia é um desafio gigantesco. É talvez, eu diria, uma das primeiras queixas. Porque tu, por volta dos 30, 38, 39, 40, a primeira hormona a cair é a progesterona, que é a tua hormona zen. É que te mantém calma, é que alguém está a reclamar. Mas para que é que Deus nos fez a tirar essa hormona na última fase da nossa vida, que nós temos de estar calmos? Olha, há uma teoria, e eu acho que faz muito sentido, e a Lisa Mosconi e o grupo dela é isto. Felizmente a natureza é muito sábia, ela não faz nada por acaso. Então vamos lá. A primeira metade da tua vida é para gerar.
A natureza só quer que tu consigas gerar bebés. E, portanto, estás fértil e é este o foco. Ai, que coisa, mas eu sou muito mais do que isto. Estás gira, estás toda fit, estás tudo no sítio, está bate certo. As curvas, bate certo, não é? E depois há ali um momento em que parece que tudo muda e o corpo está a mudar e o cérebro está a mudar, e a pergunta que todas nós fazemos é: porquê? Mas que mal fiz eu, mas porquê? Então é a fase, e a teoria chama-se The Grandmother Theory, a teoria da avó. Está tudo doido, mas eu ainda estou longe de ser avó, eu estou a meio da jornada. Explicando. Há a fase do gerar e há a fase do gerir. Como assim gerir? Então, 2 passos atrás. Durante a fase inicial da nossa vida, nós estamos desenhadas para conseguir gerar uma família. A segunda metade é para conseguir ajudar a gerir a sociedade, a família. É o nosso papel enquanto gestoras, matriarcas, maduras. Mulher já madura, abrimos espaço na sociedade para que as mulheres mais jovens continuem a gerar, e nós estamos a assumir um lugar de CEO na família, connosco próprias. E é uma teoria que eu acho deliciosa. É claro que é uma visão muito otimista, porque não há acasos na biologia, não existem acasos. O cérebro muda na puberdade. Porquê que o cérebro muda? Tanto que nós brincamos e dizemos que às vezes os adolescentes são um bocadinho desfrontalizados, mas o córtex pré-frontal está a crescer, está a formar-se. Outra coisa, andam sempre esbaforidos com calor. E os crop tops, e vão de t-shirt em pleno inverno. Leva o casaco, leva o casaco. Mas onde é que tu vais assim? Vamos fazer exatamente esbaforidas com calor na menopausa. Os termostatos ainda estão ali a ajustar-se. Portanto, as mudanças cumprem um propósito. Também o cérebro muda na gravidez. Este é outro momento na vida da mulher. São 3, não é? Quer dizer, é puberdade, gravidez, quando temos a felicidade de a vivenciar, tanto que falamos de a amnésia e o momnígia, portanto a amnésia da mãe. E porquê? Porque o cérebro precisa de te ajudar a conseguir ter um foco sensorial para o teu bebê. Portanto, tu consegues detectá-lo só pelo olfato, eu consigo colocar o teu recém-nascido no meio de muitos outros e tu só pelo movimento, o choro, ou seja, há uma acuidade visual, auditiva, tática, tudo. Até um sexto sentido, sim, não é? O cérebro faz isso. Não é prioritário estás a fixar os números de não sei quê na tua empresa. Isso não é prioritário enquanto mãe. 60% a 80% das mulheres em algum momento no pós-parto têm queixas depressivas, não quer dizer que desenvolvam depressão pós-parto, mas eu acabei de ter um bebê, a minha placenta era uma máquina produtora de hormonas. Qual ovário? O ovário é uma fábrica, a placenta é assim quase uma grande multinacional a produzir em grande força. E no pós-parto, para o cérebro, isso é do 800 para o -8. E é muito difícil para algumas mulheres. Nós temos que parar de culpabilizar. Temos que parar de apontar o dedo. A depressão pós-parto, que disparate, isso não faz qualquer sentido. Então tu tens agora um recém-nascido, devias estar felicíssima. Isto não é linear. Ninguém escolhe sentir isto. O cérebro sente falta das nossas hormonas. E a menopausa é literalmente, e a transição, a perimenopausa, é literalmente viver mudanças cerebrais, mudanças físicas que vão impactar o teu comportamento, vão impactar a tua saúde emocional, a tua saúde física. O facto de ninguém te explicar isto é que é grave, porque isto cria um vazio gigantesco na vida de muitas mulheres. Quando tu chegas ao teu médico de família, ao teu médico assistente, seja quem for, e dizes: olha, eu tenho esta dor, eu ando cheia de zoeira no ouvido, ando com umas palpitações, eu nem consigo dormir de noite, a insónia. O que é que fazemos? É a benzodiazepina, portanto é o ansiolítico, é o antidepressivo. Não vai ajudar. Tu não estás a ir à base, não estás a ir à causa. Nós não falámos dos sonos noturnos, porque vêm de sítios diferentes. Vêm exatamente do mesmo sítio, mas a resposta, isto tem a ver com aquilo que é o desenvolvimento do teu sono. Tu dormes em ciclos. E, portanto, para tu adormeceres, a tua temperatura corporal tem que baixar ligeiramente. Da mesma forma que para acordares às 6, 7 da manhã, a tua temperatura corporal sobe a temperatura corporal, disparas cortisol, a tua testosterona também sobe, frequência cardíaca está mais alta, tensão arterial sobe um bocadinho, portanto o teu corpo está a preparar-se para arrancar o dia. Durante a noite vais ter que imaginar isto em microciclo. Tu dormes em ciclos, portanto cada ciclo tem a fase REM, não REM, curtos alguns minutos de sono profundo.
Nos primeiros ciclos, mais sono profundo, à medida que te aproximas da madrugada, menos sono profundo. Mas em todos os ciclos há pequena variabilidade da temperatura corporal. Com um termostato avariado, também foi para o Japão. Estás num vai e vem de temperatura durante a noite. Então há um momento, tipicamente, 3, 4 da manhã, dormiste o primeiro bloco, geralmente 2 bons ciclos dali dos primeiros 90, os primeiros 180 minutos, e depois começa o inferno. E acorda uma vez. E aí é que bate duas com vezes. as 3 e tal da manhã, 4, não é? Sim, e levantas-te e vais à casa de banho e pões água e vais lá para fora e voltas, e o marido dorme e depois isto dá uma irritação, porque a criatura que está ao ainda nosso mais lado depois ressonam, no meu não, mas ressonam e depois elas não, já é difícil adormecer e ainda é pior. Nada os acorda, impávidos e serenos, nós podemos morrer ali com o suor noturno e ninguém percebe a dor que é não conseguir dormir e no dia a seguir ter que estar linda e maravilhosa e plenamente funcional. Portanto, eu tenho que conseguir ter cérebro para pensar no meu emprego, gerir os miúdos, o que é que eu vou fazer para o jantar, ai, a Ana tem que ir para o balé, ai, o José logo tem futebol. Todas estas decisões estão a ser tomadas em cima de 3 horas de sono, 4 horas de sono, um sono aos solavancos, e é por isso que tu tens suores noturnos, porque tu em cada ciclo de sono estás neste vai e vem de temperatura e há um momento em que o termostato dispara, tiras a roupa, despes-te, tiras o Depois passado um bocadinho fica com frio, depois um bocadinho fica com... E o desgraçado que dorme e ligas o ar-condicionado. O meu marido sofria tanto. Ai, coitadinho. Um dia eu vou ter que lhe fazer um altar. Eu levantava-me, ligava o ar-condicionado naquela expectativa de eu não o vou acordar. Claro, ele tapava-se todo cheio de frio. E depois de manhã, olha, eu estou com dor de garganta, o que é que tu andaste a fazer? Eu assim com aquele arzinho de eu não fiz nada. Não, porque era insuportável. Ou seja, nós mulheres só dormimos bem quando somos crianças, porque a adolescência é noites, não é? Depois a seguir temos filhos, não dormimos. E depois vem a menopausa, não dormimos. Ou seja... E depois da menopausa, normalmente começamos a dormir depois muito dormimos bem. Forever. Dormimos lá em cima. Mas vais reparar e se perguntares, geralmente depois desta fase dos altos e baixos e da transição e do efetivar da menopausa, é para muitas mulheres uma da melhor fase da vida delas. Estão empoderadas, já viveram a transição. Esta é a fase do quebrar das ondas. Primeiro que entres em alto mar, é difícil. Primeiro que o teu barco consiga passar a zona do quebra de ondas, que nós chamamos o caos hormonal. Primeiro que passes o caos hormonal, estás em esforço. Mas quando estás em alto mar, portanto, quando tu chegas aos teus 60, 70, não para todas, há muitas mulheres que continuam com sintomas nessa fase. E, portanto, nunca é tarde para fazermos qualquer tipo de abordagem ou todas as ferramentas que temos. Eu queria perguntar isso, mas dá para tornar isto mais agradável? Dá e deve-se. É aqui a questão. Eu hoje olho para a quantidade avassaladora de informação que nós temos, de artigos científicos publicados. Não é a área mais estudada da medicina, este eixo da saúde da mulher, mas já temos informação mais do que suficiente. Hoje em dia, quando nós temos critério para a terapêutica hormonal da menopausa, é, na minha perspectiva, não é ético eu não proporcionar, eu não pôr isso em cima da mesa, eu não explicar os prós, os contras, o que é que eu vou ganhar, como é que a minha vida pode mudar, e é transformador para muitas mulheres. Se eu te disser a coisa que mais prazer me dá, ainda ontem tive uma consulta e eu olhava para mim e eu pensava, meu Deus, que mudança, toda ela maravilhosa, o cabelo maravilhoso, a pele, a forma como ela se carrega, porque transitamos num estado de absoluto caos, de não consigo dormir, tenho imensa dor, não me consigo concentrar, sinto que o meu cérebro está uma papa, não tenho vontade, não vou treinar, e aos bocadinhos vamos instituindo algumas rotinas. Não pode ser só terapêutica hormonal, há a modulação hormonal, e todos os médicos que trabalham na menopausa, de uma forma séria, na minha perspectiva, trabalham com estas duas coisas. Eu não posso só pensar da forma clássica da medicina, não é? Prescrevemos algo e está resolvido. Há muito trabalho a fazer para te ajudar a conseguires equilibrar o teu sono, o tipo de exercício que fazes, o tipo de exercício físico que fazes. Não podes esperar os mesmos resultados aos 20, aos 40 e aos 50. O teu motor, como eu te disse, está mais pequeno. Tens que o conseguir fazer crescer. Olha, eu já estou aqui a bater.
Isto foi o solavanco da caravana. Tu tens que conseguir entender toda, no fundo, como é que tu encaixas a terapêutica hormonal no teu dia-a-dia e o que é que no dia-a-dia te está a prejudicar, o que é que eu estou a comer que me está a prejudicar, o que é que eu não estou a dormir, qual é o grau de stress que eu tenho. As hormonas e o stress são duas coisas que, não é? Se eu estiver a trabalhar 16 horas e a dormir 3, como é que eu espero ter bons níveis de testosterona, bons níveis de hormona de crescimento, que é o que ajuda a manter a minha massa muscular, um ovário a trabalhar bem, independentemente de eu ainda não estar na menopausa, mas o vai e vem, eu ainda quero que este ovário trabalhe bem. E a mulher que está neste momento na menopausa ainda é uma mulher portuguesa que não tinha grandes informações sobre fazer exercício físico. É uma mulher que não, neste momento, agora esta geração de menopausa, talvez agora quando eu chegar lá já se percebeu que temos que fazer. Sim, mas tu já és a geração que vai colher os frutos de um caminho que tem vindo a ser agora acima de nós, tipo, não faziam exercício. Porque é a geração de Jane Fonda, não é? Basicamente, quanto mais magro, melhor. Quem nasce na década de 70, 80, nas décadas de 70, 80, não é? A Kate Moss, não é? A magreza, o ser-se magra, a noção de que é saudável, não é? O ser, mas o magro traz outras consequências. Tipicamente a osteoporose é uma das grandes consequências. E quando eu tenho pouco património muscular, ou eu não valorizo o meu património muscular, eu vou criar uma velhice de dependência. É-me muito mais difícil levantar-me de forma autónoma de uma cadeira. Eu quero muito viajar quando estiver reformada. Eu tenho que pôr a minha mala, eu tenho que carregar, eu tenho que subir as escadas do avião, eu quero ir a sítios, não é? Quero ir àquelas praias onde ninguém vai, eu quero viver depois, quando a chega minha essa reforma. fase já não se faz nada porque já não se tem forças nem saúde. Como vais ter força se não tens músculo? Se tu foste perdendo a partir dos 40, mais ou menos 1 a 2% ao ano, e se a partir dos 60, 65, acelera, cai ainda mais a tua conta bancária muscular, vem por ali abaixo. Vamos chega aos 90, estou em déficit, não é? Se tu treinares, se tiveres um foco de treino de força, não é? O resistance training, que já vamos ouvindo, há uma grande especialista a nível mundial, chama-se Stacy Sims, treina maioritariamente mulheres, muitas atletas olímpicas, recomendo vivamente, eu sou a croma dos livros, ai meu Deus, a sério, eu e os livros, isto é um problema, sempre que há livros para recomendar, lá estou eu. A Stacy Sims é hoje uma mulher que fala das mudanças da menopausa, fala não só para mulheres nesta fase, mas fala para mulheres em todas as idades. Como é que nós ajustamos o exercício físico? E não fala porque acha que não fala com base em teorias e em dogmas, fala com base naquilo que ela investiga. Tem mais de 100 artigos médicos publicados, é uma pessoa muito ciente daquilo que é a necessidade de ajustar aos 50, aos 40, aos 60 e, portanto, nós hoje, quando vamos ao Instagram, vemos assim estes conselhos generalistas. O jejum intermitente parou. O efeito do jejum intermitente é muito diferente em homens e mulheres. Não posso exercer este conselho com base na minha opinião pessoal ou com aquilo que eu sinto que é bom para mim. Eu tenho que deixar o meu dogma e as minhas filosofias pessoais fora dos meus conselhos de Instagram e fora da minha prática clínica ou fora da minha prática, seja ela qual for. A maioria dos estudos em relação ao jejum intermitente foram feitos em jovens do género masculino, muitos deles estudantes universitários. Típico, não é? O college student, não é? Que aproveita, vai ganhar uns trocos e participa em vários ensaios clínicos. A Stacy Sims é muito clara porque ela já estudou isto. Quando eu deixo uma mulher em jejum nas primeiras horas do dia... E a menopausa ainda é diferente. Ainda agrava isto. Tu disparas ainda mais o teu cortisol. Lembras que eu te disse que o cortisol sobe de manhã, que é uma hormona essencial para te pôr a andar. É a hormona do stress. Chega de diabolizar o cortisol. Nós precisamos de cortisol. Sem ele, muita coisa essencial tu não reages, tu não fazes. Portanto, tu precisas de cortisol. No entanto, a que se vai apregoando na internet é o cortisol é terrível porque o cortisol engorda e porque quando temos muito cortisol, a desregulação do cortisol resulta das alterações do sono, resulta das alterações do ciclo circadiano e resulta destas coisas que nós nunca pomos em cima da mesa na saúde da mulher, que é, se eu exponho um organismo
como o da mulher. Nós não somos pequenos homens. A nossa biologia é diferente, nós metabolizamos medicamentos de forma diferente, nós gerimos hormonas de forma diferente, então o nosso cortisol vai subir das primeiras horas da manhã e vai se manter mais alto, que é o que eu não quero, assinalando ao cérebro: a Rita não comeu, ai, a Rita não me vai dar de comer, será que ela hoje vai se esquecer de mim, ai, não, eu não vou abrir mão da minha gordurinha. E é por isso que o cortisol, ele cumpre esse papel de te proteger. Não vamos abrir mão de uma reserva lipídica, a tua xixinha, que tu detestas, que tu, ai, que nervos, esta gordurinha que vamos ganhando, nós reclamamos todas, mas esta gordurinha cumpre um propósito, até o momento em que ela, não é, passa de um certo limite e deixa de cumprir o propósito e passa a ser prejudicial. Mas se eu estou muitas horas em jejum de manhã, eu só estou a estimular este mecanismo de proteção, o cortisol está mais alto e eu vou, ao contrário do que eu espero, ter mais dificuldade em emagrecer. A Stacey Sims já publicou, deixa isto muito claro, vê isto nas atletas dela, vê isto nas senhoras que ela... Não estamos a falar de atletas assim, estamos a falar de atletas de alta competição, estamos a falar olímpicos, estamos a falar de atletas de peso a nível nacional, estamos a falar de uma pessoa que se dedica à fisiologia da mulher. E, portanto, isto é talvez um dos grandes perigos da internet. Nós compramos esta ideia do jejum intermitente, todas. O jejum intermitente é uma gestão muito inteligente da janela alimentar. Quando é bem feito, faz o teu jejum intermitente, por exemplo, das 6h30, 7 da tarde, até às 8, 9 da manhã mais tardar. A partir das 9, 9h30 já deverias de estar a pensar em alimentar o sistema para não... É só jantar mais cedo, não é? É só isso. É só um bocadinho jantar mais cedo para não irmos tão pesados para... Alarga a tua a janela de pausa alimentar e estás a fazer jejum intermitente. Quando tu estás a desfalcar a tua conta bancária de músculo, se tu crias esta privação, e qualquer treinador vai te dizer isto, é para gerar músculo tu precisas de pôr lá qualquer coisa. Sim. Tu precisas de proteína, precisas de matéria-prima. Se tu não estás a alimentar isso, como é que tu esperas emagrecer? Tu vais perder peso na balança. Mas quando voltas a ganhar, não estás a ganhar massa muscular, estás a ganhar gordura com um motor mais pequenino. E esta saga, mês após mês, ano após ano, ioiô após ioiô, não é? Ai, este verão, agora lá vou eu. Tu não podes continuar, nós não podemos continuar aos 40 e aos 50 a comportar-nos e a achar que é válido aquilo que fazíamos aos 20 e aos 30. Eu digo isto muitas vezes às minhas doentes: pare de ser mimada. Porque é aquela mimalhice em que entramos, mas eu sempre fiz assim, eu sempre comi assim, eu sempre treinei assim. Não pode ser. E isto não é uma opinião pessoal, não é? Isto está cada vez mais estudado. Temos cada vez mais informação de qualidade a vir ao de cima e que vai ser o suporte da tua geração, da geração das tuas filhas, em que vamos começar a contrariar esta ideia de que temos que parecer um cabidezinho onde a roupa cai. Não, nós temos que ter glúteo, que é o grande suporte do teu tronco. Nós temos que ter quadríceps, nós temos que ter músculo. Sem músculo tu não te levantas da cadeira sem conseguires algum tipo de apoio. Tu precisas de conseguir prevenir uma queda, portanto... Isso já se vê, por exemplo, as mulheres brasileiras que têm são essa muito cultura. Desportivas, não é? Têm essa cultura. Elas são, e têm assim coxas e não sei o quê, não é? É o bumbum e a coxa. A bundinha e isso. Mas há uma alimentação certa para a menopausa? Eu acho que este é outro eixo, é o eixo da alimentação. Vais acordar o bichinho da nutrição que há em mim. Vamos um bocadinho a tudo, vá. Uma das coisas mais importantes, sem margem para dúvidas, é a proteína. É o que é mais descurado. Carne, peixe, ovos. Se começares por aí, estás garantidamente no caminho certo. A leguminosa tem proteína, mas tem uma proteína de muito menor biodisponibilidade. Ou seja, a proteína tu tens que conseguir aproveitá-la, e biodisponibilidade no sentido que não consegues absorvê-la da mesma forma e ela não tem o mesmo valor biológico. Estou a falar grego, mas já vou traduzir. Tu queres proteína que te forneça todos os aminoácidos que o teu corpo não consegue produzir e que nós chamamos de aminoácidos essenciais, que a carne, o peixe, os ovos, o leite e os derivados te conseguem fornecer.
Portanto, é de fácil ir buscar proteína completa. Como se isso não bastasse, ela é mais biodisponível, porque a matriz alimentar dos legumes, há fibra, um alimento nunca é linearmente, bem, hidratos de carbono, proteína, gordura. A matriz do alimento vai ditar muito a biodisponibilidade de um determinado nutriente, até que ponto é que eu vou conseguir absorver bem esta proteína ou não. Quando eu absorvo, será que é uma proteína completa ou não tão completa? Então, estes são os desafios na nutrição. Se eu pensar que estou numa fase em que estou a perder massa muscular e o primeiro patamar para eu conseguir construir uma boa massa muscular, independentemente de eu ser carnívora, vegana, vegetariana, omnívora, em que como um bocadinho de tudo, é eu perceber o quão importante a proteína é nesta fase da minha vida e que não posso fazer estas refeições ligeirinhas de vou só comer uma saladinha. Eu dizia-te há pouco, lá estamos nós só na sopinha. Espera. Agora vais partilhar. Isto agora vai ser o mais polémico deste. Isto. Com uma alentejana como eu, quer dizer, com raízes alentejanas. Vamos falar sobre a sopa, Denise? Vamos falar sobre a sopa. Pergunta, Rita, como é que a tua avó fazia sopa? Como é que as nossas avós faziam sopa? Sim, não era batido, okay. Não é? Nós não enfiávamos a varinha mágica na sopa, nós não destruíamos a fibra toda, nós mastigávamos a sopa, em boa verdade. E há um momento em que eu como toda a gente, especialmente eu quando comecei a minha carreira profissional, comecei como nutricionista e eu dizia estas coisas, não é? Comer a sopinha no início da refeição porque enchíamos logo o estômago. Quando eu comecei a perceber que existem monitores contínuos da glicose, não é? Já nesta fase da minha vida, de começar a ajudar os doentes com diabetes, a gerir doentes em pré-diabetes, doentes que têm esse interesse, que mandam vir de fora, hoje em dia nós temos tecnologia. Claro que em Portugal os monitores contínuos de glicose estão muito contados, estão claramente destinados a um grupo específico da população, mas é algo que podemos comprar e, portanto, se tu tiveres a curiosidade de ver como é que os alimentos te afetam, faz sentido fazer esse pequeno investimento. Sim, e não é uma coisa que diz, ai meu Deus, mas isto custou uma fortuna, nada. Nós gastamos imenso dinheiro nos relógios, não é? Nas banda Whoop e os Apple e não sei o quê, bom, não adianta, não interessa o que é nem como, mas nós hoje temos ferramentas que nos podem ajudar a perceber como é que eu, Denise, ou tu, porque é personalizado, Rita, respondes. Então, quando eu como uma sopa, que eu literalmente passei tudo, está tudo passadinho, eu nem preciso mastigar, eu consigo devorar aquela sopinha em qualquer coisa como 3 a 5 minutos. Isto foi delicioso ver em alguns doentes meus. Doutora, mas eu faço um pico de glicose e eu... Então vamos lá. Os legumes são o quê? Bom, são... É cenoura, pai? Não, mas para ali, no sentido em que... Mas é proteína, são hidratos de carbono, são hidratos de carbono. Os legumes são hidratos de carbono. Não são um fornecedor, por excelência, de proteína. Certo. Alguns legumes e as leguminosas temos alguma proteína, mas a base, matriz alimentar, são hidratos de carbono. Muito bem, com fibra. O que é a fibra? Hidratos de carbono que nós não conseguimos digerir e depois, obviamente, absorver. Então, ok, são hidratos de carbono que eu acabei de destruir a parte mais importante, que é a fibra. E eu vou ter muitas vezes um pico, consoante o tipo de legumes que eu misturo. E numa fase em que, e é perceber isto, atrás de um pico glicémico vem um pico de insulina. A insulina é a hormona de armazenamento. Eu não consigo que as tuas células adiposas cresçam sem insulina. Isso não é possível, Rita. Vamos fazer aí uma colheita numa zona qualquer, 3 ou 4 célulazinhas adiposas, portanto células de gordura do teu corpo, e vamos pô-las a crescer numa caixinha de Petri ali no laboratório. Se eu não dou insulina, as tuas células não crescem. E é este princípio elementar, uma forma muito simplista de pôr as coisas. Se tu estás constantemente a comer, eu dizia isto, há 20 anos atrás eu dizia isto, ainda bem que as coisas mudam. Eu desenhava planos alimentares em que era o pequeno almoço e o meio da manhã, e o almoço e o meio da tarde, e às vezes 2 meios da tarde, e depois o jantar, e às vezes uma ceia. Eu hoje tenho consciência que isto é um disparate. Metabolicamente, dá-me vontade de esconder debaixo da mesa, mas bom, isto é uma confissão pública, é um disparate, mas foi assim que eu fui treinada, foi assim que me ensinaram na faculdade. Eu não tinha a percepção que tenho hoje de insulinoresistência, que uma mulher magra com 48 quilos pode ter perfeitamente insulinoresistência, portanto está na primeira fase
pré-diabetes, depois a diabetes. Isto não é Nós catalogamos tantas coisas, metemos tudo dentro de caixas e não percebemos que até chegarmos ao problema há várias fases que trazem muitas implicações. Eu não durmo, eu vou ter mais insulinoresistência. Eu tenho mais stress, eu vou ter mais insulinoresistência. Não é esta chancela de proteção da magreza. Isso é uma coisa que tem mesmo que parar. Há muita gente magra que não é saudável. E quando eu olho para as práticas alimentares, que ainda hoje, os planos alimentares que eu ainda vejo da área da nutrição, vejo trabalho maravilhoso de muitos bons nutricionistas, mas ainda vejo aquilo que se fazia em 1990. Nós hoje, profissionais de saúde, nas nossas diferentes esferas, temos que começar a ter uma preocupação mais aprofundada com a pessoa que está à nossa frente e que provavelmente eu não posso fazer uma dieta para uma pessoa que tem 50 anos, que é mais ou menos a mesma coisa da pessoa que acabou de sair e que tem 30. Porque a insulinoresistência desta pessoa, por natureza, quando tu te aproximas da menopausa, tu vais ter mais insulinoresistência. E os teus desafios de manter o teu peso corporal vão ser maiores. Portanto, esta ideia, o metabolismo desacelera, isso é o maior disparate, são coisas que eu ouço nas redes sociais, isso é de uma falta de rigor e de uma imprecisão gigantesca. Isto não é acelerador, eu acelero e desacelero. Estás a perder músculo, eixo número 1. Estás mais insulinoresistente, eixo número 2. Mexes-te menos, comes o mesmo. Tens alterações da tiroide, a tiroide tende a ficar gradualmente mais preguiçosa, preguiçoso, entre aspas, à medida que vamos envelhecendo. Não é chapa 5, não é para todos, mas é uma tendência que vemos a acompanhar o envelhecimento. Então tudo isto, a função tiroideia, a tua massa muscular, a forma como tu te alimentas, tudo isto vai ditar a facilidade com que tu emagreces, não emagreces, ganhas músculo, não ganhas. E o que é que fizemos? Pusemos toda a gente na mesma caixa. A sopinha antes das refeições, quando deveríamos estar a dizer às pessoas para comer, para mastigar, para pôr legumes no prato, para pôr proteína. É outra coisa que está aqui um bocadinho. Há a diabolização da proteína, como houve durante muitos anos a diabolização da gordura, e que eu acho que ainda há muita desinformação no eixo da nutrição. O que me traz à medicina foi precisamente isso, um certo desencantamento, uma necessidade de perceber mais, de perceber melhor. Há coisas que nós, na vida, é muito intuitivo, nós vamos entendendo que temos que dar o passo a seguir. E eu sinto muito isso em relação a algumas das coisas que vou vendo, como toda a gente, na internet. Há muito caminho a fazer e há muita desinformação. E lá está, é isto que nos traz aqui, que nos une hoje, a vontade de construir literacia em saúde, de falarmos sobre estas coisas, de falarmos de saúde da mulher, de uma forma sem filtros. Há muitas pessoas que não vão gostar do que vão ouvir. O conselho é pesquisem. Isto não é uma opinião da Denise Marques. É algo que está amplamente documentado, estudado. Eu já fui vegana e vegetariana durante muitos anos. Eu percebi que fiz uma moça na minha saúde e não era por não saber ser vegana ou vegetariana, porque eu tinha a base, não é? Como nutricionista eu tinha essa base. A questão era não perceber a quantidade que tinha que ser posto de tudo, de proteína, de treino. Então nós temos estas ideias um bocadinho descabidas de que se é bom para ti, é bom para mim. Ai, o que é que tu estás a fazer, Rita? Que eu quero fazer igual. Dá-me a mesma coisa. Onde é que tu foste? Não é? Contigo, a terapêutica hormonal da menopausa pode ressurtir um resultado absolutamente maravilhoso. Acertamos logo à primeira, conseguimos equilibrar as tuas hormonas todas, estás a dormir que nem um anjo, vinhas de uma fase de insónia absurda e na outra pessoa ao lado não consegui, é mais custoso, demora mais tempo, temos mais queixas. Não há uma menopausa, há várias, não há um problema. A beleza da medicina funcional, eu acho que é um bocadinho isto. As pessoas criaram a noção de que é uma medicina complementar ou alternativa. Que disparate! É a medicina que aborda todas as questões médicas de uma forma, com uma perspectiva, no fundo, daquilo que é a causa, onde é que começa o problema. Então vamos por aí, vamos à causa. Acho que também criamos esta ideia de diabolizar a medicina. Eu não sei se tu sentes isso, mas
As pessoas dizem, eu já não confio muito nos médicos, eu fico muito triste como médica quando ouço isto. E como classe, isto tem que nos fazer pensar, quando alguém nos diz que aquilo que nós fazemos hoje não vai ao encontro das necessidades da população, das pessoas, não generalizando, mas estamos a ouvir isto cada vez mais. As pessoas estão à procura do natural, do suplemento, não querem o medicamento. Há um papel para tudo, ainda bem que há medicamentos, salvam vidas. Sim. Têm que ser bem utilizados, inquestionável. Não vamos medicalizar tudo, inquestionável. Mas os suplementos... Em que momento é que nos esquecemos que são produzidos pela indústria, não é? Que tem todo um conjunto de excipientes. Eu vou tomar uma vitamina X, um magnésio J. Isto não é só... Lá está, muitos anos de indústria farmacêutica trouxeram-me este know-how. Eu olho para as coisas com um sentido crítico. Eu tenho pessoas que às vezes me chegam e estão a tomar 15, 20 suplementos. Eu penso, meu Deus, o que é isto? Cada cápsula, eu tenho que pensar, eu estou de alguma forma a obrigar o meu organismo a processar imensas coisas. Suplementação tem que ser dirigida. Eu não vou pôr um multi qualquer coisa e esperar que isso vá cobrir todas as... O não pensarmos nisto... O que é que a Rita precisa? A Rita precisa de magnésio? A Rita precisa de magnésio. A Rita precisa de ácido fólico? Precisa de ácido fólico. Precisa de vitamina D. Não vamos... Até porque os nutrientes competem entre si, a maioria das pessoas não sabe isto. Tu se juntas um cálcio com um ferro, com um magnésio ou com um zinco, estes 4 em concreto, por exemplo, competem entre si a nível intestinal. Tu não vais conseguir otimizar a tua absorção de ferro se tens uma anemia. Não está a fazer nada, não é? É o que nós chamamos de xixi caro. Tu estás a excretar. Estás a gastar 20 euros, 30 euros, 40 euros e estás a excretar. Porque estás a minar a absorção. Então, mesma forma como tu distribuis a suplementação ao longo do dia, os suplementos que escolhes, a suplementação, isto é uma área que não é regulada, nem em Portugal, nem em lugar nenhum. Isto cai sobre a alçada da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. O Infarmed não tem nada a ver com o segmento de suplementos. Quando tu escolhes, tu precisas de escolher bem, precisas de escolher casas e marcas que se sujeitam à auditoria de terceiros. E isto tornou-se um negócio, tornou-se um gigantesco negócio. Sim. E estamos todos atrás da pílula mágica, da solução para a menopausa, para a juventude, para o bem-estar. E antes de irmos a antes de suplementar, temos que ir à base. O suplemento é mesmo isso, só vai acrescentar e durante X tempo. Não é durante anos e anos e anos a vida toda. Não faz sentido. Olha, eu nunca mais me calo. Olha, que isto já acabou. E então, eu por mim, estacionávamos a caravana e vamos continuar a falar com as... Vamos lá fora. Vamos lá ver que elas não te largavam. Eu acho que elas estão a fazer fila ali. Continuamos a nossa conversa lá fora. O que é que vais fazer? O teu Instagram vai ter que bombar agora. Quando este episódio for para o ar, não sei, mulher. Isto vai ter que estar, tem que estar mais coisa. Vamos pôr a Marta é o meu anjo da guarda. A Marta. Quando isto for para o ar, o Instagram já tem que estar ali. Mas e estás com ideias para... tu tens que falar mais, tens que comunicar mais. Eu adoro... Isto é o problema, tu não me podes pôr o microfone à frente, porque isto vai por ali fora. Tens que ser contratada para o... Eu tenho ter um podcast. Eu já estou a construir o Menotalks, já estou a construir o podcast da Mera. Aos bocadinhos. E que no fundo eu quero trazer as minhas doentes. Eu não estou à procura de... Tipicamente, quando tu pensas um podcast, tu pensas em levar, pelo menos todos os podcasts mais médicos, levar um colega teu especialista, levar alguém... ao contrário, a médica leva... Eu quero que as pessoas falem. Eu quero que tu possas explicar... as tuas tonturas, as tuas... Mas depois, na menopausa, vem um rol de queixas. Então há um mundo de mulheres. E é bom que isso assim identificam-se, não é? Só assim é que tu percebes que, caramba, eu não estou sozinha. Há mais alguém que está a viver isto tal como eu. Isto é menopausa, não é? Esta pergunta. Isto realmente... As alterações cardiovasculares, isto é menopausa. Nós temos que começar a mudar o status quo.
E, portanto, é comunicando, é falando, é pondo os dedos nas feridas, dizendo coisas que às vezes as pessoas não querem ouvir, mas aos bocadinhos... Fica lá qualquer coisa. Se fica sempre, tu aprendes sempre. Eu sempre que ouço um podcast, eu aprendo imenso. Hoje, eu acho, uma forma muito simples de adquirirmos conhecimento, se tivermos o privilégio de acompanhar pessoas que são de facto referências na área, e daí eu dizer, lá vou eu todos os dias espreitar quem é o convidado desta semana. Portanto, sim, isto em relação ao meu gosto de comunicar, isso tem a ver com o gosto de ensinar. As minhas consultas são longas, porque eu gosto que tu saias lá com a sensação de que levas mais do que um plano terapêutico. Levas um ponto de reflexão, levas vontade de mudança, levas conhecimento, levas a tua literacia e sais empoderada. O claim da Mera é Empowering Self-Care. Como é que é o Instagram, sabes? É Mera Clinics. Ai, se eu não soubesse, a Marta dava-me já a Marta até zangava-se tive já medo comigo. de fazer esta pergunta por causa da Marta agora. Ai, Jesus, que ela zangava-se já comigo. Mera Clinics. Mas tu procura, o empowering, o empoderar o teu autocuidado, que tu saibas como advogar a teu favor. Pode não ser com esta médica, pode não ser com este médico. Às vezes não conseguimos chegar às pessoas, mas começamos a ter informação, começamos a saber onde procurar, conseguimos sentar-nos com o nosso médico. Não é? Um bocadinho tomar consciência. Sim, é só isto, e termos uma conversa franca com o nosso médico. É uma jornada médico-doente, faz-se em conjunto. Não é uma coisa que eu, olha, prescreva isto, vá à sua vida e seja o que Deus quiser. É a pior abordagem possível. Portanto, se eu me sento contigo na caravana e fazemos uma jornada de saúde juntas, não é? É completamente diferente de tu sentires que estás muito isolada nos solavancos, no vai-vem. Portanto, olha, pronto, bora lá mudar o mundo. Vamos lá. Obrigada, adorei. Obrigada eu. Foi mesmo, mas vamos continuar a conversa. Vamos já. Beijinhos, boa semana. Cuidem de vocês. Tomem consciência pelo menos de como é que estão e como é que se sentem, não é? E depois a partir daí é começar. Deixa fluir. E massa muscular, hein? Ginásio, força!